E as criptomoedas estão tendo um dia de alta forte após o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, fazer algo que ele fez e que sustentou o último ciclo de alta do Bitcoin, das criptomoedas. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve uma subida boa hoje, se recuperou da queda dos últimos dias. Também vou estar falando sobre os eventos macroeconômicos, comentar sobre algo que o Jerome Powell fez, que sinalizou para o mercado que ele pode estar tentando sustentar um bull market. Vou falar disso, vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Se vocês ainda não são inscritos, não deixem de ativar o sininho para receber as notificações, porque praticamente todos os dias eu estou aqui atualizando a situação do mercado, trazendo novidades. Não deixem de dar o like para ajudar o canal, deixar seu comentário aí embaixo. E pessoal, se vocês querem receber notícias a respeito do mercado de criptomoedas em primeira mão, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá a gente posta notícias fresquinhas, relevantes sobre o mercado assim que elas acabam de sair, tá? Então, fiquem de olho lá, o link vai estar aí no primeiro comentário desse vídeo, então vai ser o comentário fixado no topo. Não deixe de participar e bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin tendo um dia de alta, tá? E para mim, pessoal, ele acabou formando aí hoje um outro ombro, cabeça-ombro, invertido, tá? Muita gente não vai concordar com esse desenho meu aqui, vai falar que eu estou exagerando, né? Mas dá para desenhar aqui um ombro, cabeça-ombro invertido sendo rompido para cima aí nas últimas horas, né? Ah, Tainan, mas não tá bonito como nos cursos, nos livros. De fato, pessoal, não tá perfeito, tá? Mas na análise gráfica da vida real é assim. Nem tudo fica bonito, nem tudo fica perfeito, né? A gente tem aí padrões que você precisa ter um pouco mais de atenção para identificar, tá? Mas de qualquer forma, se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para esse ombro, cabeça, ombro invertido, pessoal, a gente está falando de algo, vou ali na região dos 92, 93 mil dólares, perto dos 94, tá? Então, o Bitcoin pode testar aquela resistência dos últimos dias. A gente vê, inclusive, que essa região aí, em que está o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, ela foi suporte e resistência em vários momentos recentemente, tá? É a região ali dos 93, 90 mil dólares, a gente vê que ela segurou essa linha branca, segurou por várias vezes, né? E a gente diz que na análise gráfica o que foi suporte tende a ser resistência. Então, se o Bitcoin não conseguia cair ali abaixo dessa região dos 93, 90 mil dólares ali, desde novembro até o início, até o final de fevereiro, agora é diferente. Agora essa região tende a impedir que ele suba além dela. A gente já viu isso acontecendo ali no dia 3 de março, quando o Donald Trump soltou um Twitter, um post lá na rede social dele sobre reservas estratégicas. A gente teve também ali por volta do dia 6 de março uma subida ali na véspera do evento ali na Casa Branca de criptomoedas e o Bitcoin não conseguiu passar da região dos 90. Então a gente sabe agora que essa região aqui, próximo dos 90, talvez um pouco acima, tá? Eu falo região porque não é um ponto exato, tá? O mercado pode ir um pouco acima, um pouco abaixo. Mas o Bitcoin, ele tenderia a ir buscar essa região e passar dali para cima seria algo aí que teoricamente seria difícil, tá? Então o que eu vejo aqui para o Bitcoin no gráfico agora é um sinal de alta, tá? E isso está acontecendo, pessoal, porque o Jerome Powell fez hoje algo que ele fez em 2021, que foi o que sustentou o ciclo de alta das criptomoedas. Eu já vou falar disso, tá? Mas só para atualizar vocês aqui, gráfico do mercado americano, pessoal. Também consigo desenhar um ombro, cabeça, ombro invertido ali no gráfico do SP500. Não sou muito fã de fazer a análise gráfica do SP500, porque se trata de um índice que engloba 500 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos. Então, você tem empresas de todos os setores, então o comportamento desse índice acaba não sendo tão padronizado, tá? Não é uma coisa assim que você pode tratar como se fosse um único ativo, mas de qualquer forma o gráfico está dizendo, tá? O gráfico está indicando que o SP500 poderia testar a região dos 5.900 pontos nos próximos dias ou semanas, o que seria uma baita subida e que ajudaria o Bitcoin e as criptomoedas também se acontecesse, tá? E essa subida hoje, pessoal, foi causada principalmente por um evento que a gente teve a partir das 3h30 da tarde, tá? Hoje, como eu já havia dito, era um dia bastante complicado, um dia bastante perigoso, inclusive, porque o mercado tenderia a ter volatilidade. E o que a gente teve, meus amigos? As projeções econômicas do FONC, que eu já vou falar aqui, tá? Tivemos declarações do Jerome Powell, que eu acho que é o que acabou ajudando o mercado a subir, eu vou explicar o porquê. E o mais importante do dia, pessoal, era isso daqui, tá?
o famoso dot plot, gráfico de pontos, que traz aí as projeções e expectativa dos membros do Fed para a economia dos Estados Unidos, para a taxa de juros, inflação. E, meus amigos, ele não veio terrível, tá? Porque eles não mudaram ali em relação ao último dot plot de dezembro a expectativa de 2 cortes de juros para esse ano de 2025 nos Estados Unidos, porém algumas coisas pioraram bastante aqui, tá? Por exemplo, a projeção de crescimento da economia americana, né? Lá no final de 2024, em dezembro, eles esperavam que em 2025 o PIB dos Estados Unidos fosse crescer 2,1%. Só que agora eles revisaram para 1,7%. Então eles estão esperando que a economia americana venha a crescer menos agora em 2025, o que não é um sinal muito bom, tá? Apesar de que crescimento de 1,7% não significa recessão, tá? Pelo menos na minha visão não é um sinal de recessão. Só está dizendo que a economia vai crescer menos, tá? Taxa de desemprego, pessoal, eles também colocaram uma expectativa mais alta para o final de 2025 do que eles esperavam em dezembro de 2024. Em dezembro de 2024, eles esperavam 4,3, subiu para 4,4. Mais um sinal de que eles esperam a economia americana mais fraca no final, até o final de 2025. Esperam que 2025 seja um ano de economia mais desacelerada, e uma economia sem muito crescimento, tá? E aí vem a notícia ruim, pessoal. As expectativas de inflação que eles colocaram aqui pioraram, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Olha isso daqui, pessoal. Para o índice cheio do PCI, que é o dado de despesas pessoais, que é o dado de inflação que eles mais olham para tomar as decisões, para o final de 2025 a expectativa era de que a inflação, em dezembro eles acreditavam que 2025 fecharia com 2,5% de inflação no PCI. Agora eles já subiram e estão acreditando em 2,7%. Para o Core PCI Inflation, né, que é o núcleo do PCI, eles acreditam que ela, em vez de fechar 2,5%, como acreditavam em dezembro, agora acreditam que vai fechar em 2025 em 2,8%, o que é um sinal de que eles estão esperando que a inflação vai voltar a acelerar aí nesse ano, de que a inflação vai ficar resiliente e, consequentemente, futuramente, eles podem acabar tendo que manter juros mais altos do que o mercado espera, tá? Inclusive, pessoal, eu analisei isso ao vivo hoje aqui no canal, tá? Eu me confundi um pouco na hora, pessoal, porque estava ao vivo ali e os gráficos, eles têm os eixos aqui, parece, tá? No gráfico de dezembro, o eixo de 2024 ainda estava, então a comparação não ficou muito boa, eu acabei comparando 2004 e 2025, tá? Peço desculpas aí a quem acompanhou na hora e viu errando, mas logo depois eu percebi e corrigi, tá? E uma coisa, pessoal, que chamou mais atenção aqui nesse gráfico de pontos, meus amigos, a quantidade de membros do Fed acreditando que os juros podem ter que ficar acima de 4% esse ano subiu, tá? Agora a gente tem 8 membros do Fed acreditando em juros, que o ideal é manter os juros acima ali dos 4%. Então, que é um sinal aí bastante complicado, tá? A maioria ainda votou acreditando ali nos 3,9%, que é uma média, né? Que a taxa de juros dos Estados Unidos é uma banda. E a gente tinha, em dezembro, pessoal, tinha mostrado para vocês no gráfico de pontos, membros do Fed acreditando até na taxa de juros ali em 3, até abaixo de 3, tá? E já não temos mais. Agora isso aí ficou para 2026, o que é um péssimo sinal de que a maioria dos membros do Fed estão preocupados, tá? Inclusive o Jerome Powell falou isso na coletiva de imprensa hoje, e o que ele falou lá, pessoal, foi questão da guerra comercial, tá? Eles estão com receio aí de que a guerra comercial ela pode provocar uma inflação, só que, pessoal, ele não disse que essa inflação seria uma inflação constante, tá? E isso aí deixou o mercado bastante animado quando ele falou, e o mercado voltou a ficar animado, principalmente porque em 2021 ele falava algo parecido, né? Ele falava em 2021 que a inflação que a gente tinha era transitória, tá? E isso aí sustentou o bull market até o final de 2021 e pode ser que aconteça novamente, tá? Pode ser que isso aqui seja um motivo para eles não subirem os juros agora em 2025, que pode ser excelente aí para as criptomoedas, talvez até cortarem com essa narrativa de inflação transitória, de que a inflação, essa inflação causada pela guerra comercial que o Trump está promovendo, ela não vai durar muito, ela vai ser só no primeiro momento ali, quando as tarifas forem impostas, tá? Isso daí, pessoal, não preciso nem falar, né? Deixou o mercado extremamente animado. O mercado olhou ele falando isso e falou, nossa, muito bom, Jerome Powell, é isso mesmo que a gente quer, tá? Você falando que essa inflação que vocês mostraram aí no gráfico de pontos agora há pouco, ela não é permanente. Na hora que saiu o gráfico de pontos, o mercado até ficou meio assim,
não gostei disso, mas depois o Jerome Powell falou isso e o mercado se animou. Não, eles estão esperando a inflação, mas ano que vem as coisas voltam ao normal, tá? Então, foi uma notícia boa, tá? A gente também teve aí uma notícia muito boa que o Fed reduziu o ritmo do quantitative easing, o QT, né, ou QE. O pessoal fala dessas formas que nada mais, nada menos do que é a venda de títulos que eles estão fazendo no mercado, tá? Eles reduziram, pessoal, de 25 bilhões de dólares por mês para 5 bilhões por mês. Eles ainda estão vendendo, mas diminuíram, tá? Para quem não entende o que é o quantitative easing, né, eu acho que é assim que fala. Isso aconteceu principalmente ali em 2020, 2021, quando o Fed começou ali a imprimir muitos títulos, né? Os Estados Unidos, o Tesouro dos Estados Unidos teve que imprimir títulos e o Fed imprimia dinheiro e comprava esses títulos no mercado para enxugar essa liquidez e manter a ponta longa da curva de juros baixa, já que tinha pandemia, tinha uma recessão, o Fed precisava ali de reanimar a economia americana que estava correndo risco, já estava em recessão por causa da pandemia, e para manter esses juros baixos, ao mesmo tempo em que você tinha uma política fiscal expansionista e uma política monetária expansionista, você precisava, de alguma forma, de não deixar a ponta longa da curva de juros subir. Então, o próprio Fed ia lá, comprava os títulos para manter os juros baixos e, a partir de 2022, ele começou a fazer o contrário. Aqueles títulos que ele comprou em 2020, 2021, ele começou a vender, tá? E agora ele está sinalizando que está diminuindo essas vendas. Isso é muito bom para o mercado, pessoal. O efeito deles fazendo isso, diminuindo o ritmo de venda dos títulos no mercado, é praticamente o mesmo efeito deles cortarem os juros, tá? Então, é um efeito aí positivo para o mercado, tá? O mercado subiu quando viu esses dados macroeconômicos aí. E, pessoal, a gente teve essas revisões desses dados aí, que não foi muito legal, tá? Mas eu penso que é o seguinte, tem muito a ver com análise de sentimento nesse momento, porque o mercado já estava muito vendido nos últimos dias. Não estou me falando só do mercado de criptomoedas, não. Estou falando do mercado americano também, tá? Os mercados americanos, criptomoedas, tiveram uma correção aí muito forte nesses últimos 2 meses, aí, principalmente em fevereiro e março, tá? E a gente agora tem um mercado aí que estava muito vendido, começam a aparecer algumas notícias boas, mesmo com notícias ruins. Como já está tudo muito vendido, o mercado, quem queria sair já saiu, não vendeu no desespero, começa a não ter tanta força vendedora mais. E as notícias boas passam a fazer mais efeitos positivos do que as notícias ruins, né? A gente via ali algumas semanas atrás, o mercado vinha notícia ruim, o mercado despencava. Vinha notícia boa, o mercado nem se movia para cima. Tá? E isso estava acontecendo porque o mercado estava muito comprado. Quando está todo mundo comprado, as notícias boas elas já não tem muita gente para atrair, fazer comprar e o preço subir. E as notícias ruins acabam tendo mais efeito, porque se está todo mundo comprado, essas pessoas, alguns vão vender, não tem ninguém para comprar e o preço acaba descendo. É uma analogia simples aí que eu estou fazendo, tá? Óbvio que eu não estou entrando em todos os detalhes, mas é mais ou menos assim. E agora a gente pode estar tendo um movimento contrário. Mercado caiu muito, quem tinha que vender já vendeu e agora só tem gente aí para se empolgar com as notícias boas, ou pelo menos a maioria, tá? E falando em notícias, pessoal, amanhã, quinta-feira, dia 20 de março de 2025, a gente vai ter um evento em que o Donald Trump vai participar pela primeira vez, que é o Digital Asset Summit, tá? Esse evento, pessoal, ele está programado aí para as 3h15 da tarde, não está claro, 3h15 da tarde no horário de Brasília, tá? 15h30 da tarde, desculpem, tá, pessoal? 15h30, estou confundindo e trocando os números aqui. Mas às 15h30 da tarde de amanhã a gente vai ter esse evento e não está claro, como eu disse, o horário em que ele vai falar, não está claro nem mesmo se o Trump vai discursar ao vivo, tá? Algumas fontes aí, segundo a reportagem aqui, apontaram a possibilidade de o Donald Trump falar alguma coisa lá, se pronunciar, né? Esse evento, pessoal, já é um evento que já ocorreu em outros anos, tá? Nesse evento, geralmente, reuniam-se líderes do setor de criptomoedas para discutir regulamentação, o futuro das criptomoedas nos Estados Unidos. E a participação do Donald Trump nesse evento, mesmo que ele não fale nada, ela simboliza, ela é muito simbólica e mostra para o mercado como que esse governo está interessado e se importa com as criptos. Tá? Mesmo que tenha todas as polêmicas aí feitas por Donald Trump envolvendo criptomoedas recentemente,
é algo aí que é bom para o mercado e é uma notícia boa que a gente vai ter amanhã aí, algo ocorrendo, tá? Eu particularmente tenho um pé atrás aí quando se trata de Donald Trump com criptomoeda, porque os últimos eventos aí eles foram meio difíceis aí para o mercado. E indo aqui para análise de sentimento, pessoal, a gente vê que estamos tendo nas últimas horas um sinal aí de alta para o Bitcoin, tá? Essa alta, aparentemente, ela não acabou ainda, pelo menos se a gente olhar só o TRDR, porque a gente está tendo aí cada vez mais pessoas abrindo posições short, apostando na queda do Bitcoin nas últimas horas. E vocês sabem o que acontece quando as pessoas apostam na queda, tá? Desde hoje de manhã, pessoal, quando eu fiz a live lá no canal Educação Real, eu já havia alertado, pessoal, a gente está vendo aqui onde estavam as posições dos vendidos, né? A gente havia mostrado aqui que nessa região ali dos 80, entre 85 e 86 mil dólares, havia bastante liquidez acima para o Bitcoin consumir, tá? Então, provavelmente, as baleias iriam tentar jogar o Bitcoin ali. A gente ainda teve aquela história daquela baleia que abriu posição alavancada lá no domingo. Muita gente deve ter comido mosca aí e não fechou a posição junto com a baleia. Provavelmente ficou preso aí, tá? E acabou que a gente teve aí as baleias jogando o Bitcoin nessa região ali dos 85, 86 mil dólares, consumiu a liquidez que estava acima, agora a gente já não tem tanta liquidez acima, tá? Eu diria que agora, inclusive, a gente tem um pouco mais de liquidez abaixo do que acima, principalmente na região dos 80, 81, mas não temos tanta liquidez ali abaixo para justificar uma busca por aquela região no momento, tá? E como eu mostrei agora há pouco ali no TRDR, a gente tem mais pessoas abrindo posições, apostando na queda nas últimas horas, o que indica que a gente poderia ver o mercado subir mais um pouco para tomar o dinheiro desse pessoal, tá? E pessoal, a gente tem que falar aqui também das principais criptomoedas. A gente teve notícias boas para Ethereum, tá? Galera, Ethereum conseguiu fechar hoje acima aqui da região dos 2 mil dólares, o que é uma notícia boa, tá? Ethereum ainda precisa subir mais um pouco aqui, que no caso é a região ali dos 2.100 dólares ali, para ser mais exato, tá? Que estava sendo a divisor de águas ali entre a Ethereum a 1.100 dólares, a 2.000, tá? Olhando só o gráfico da Ethereum, ela ainda não rompeu, ela não conseguiu descaracterizar aquele padrão que projeta a Ethereum em 1.100 dólares, então Ethereum continua aí com alvo em 1.100 dólares, mas ela subiu hoje acompanhando o resto do mercado, né? A Ethereum teve um dia de alta aí de aproximadamente 6,5%. Faz tempo que a gente não vê a Ethereum subindo esse tanto, né? Em termos de eventos, pessoal, já que a gente não tem muita coisa no gráfico, tá? A gente teve notícia hoje de que os desenvolvedores da Ethereum anunciaram a rede de teste, que a rede de testnet será descontinuada em setembro de 2025. E também, pessoal, tivemos aí algumas notícias interessantes, tá? De que uma nova rede de testnet, a ROD, eu acho que é assim que se fala, foi lançada para ajudar a concluir os testes da Pecta, pessoal. Inclusive, tá? O lançamento para a Pecta, né? Que é uma atualização importante para Ethereum, que vai sair em breve, está marcado para a próxima semana, mais precisamente para a próxima quarta-feira. Tá? E a Rolesk, que é a rede que eu comentei agora há pouco, que vai ser desativada em setembro, eles deram a notícia que vai ser mantida até setembro, tá? Ela está sendo usada aí para testar aí as atualizações aí, principalmente do Pecta. Isso aqui é uma notícia boa, tá? Esse evento aí dessa atualização na semana que vem pode gerar um certo FOMO para Ethereum, tá? Só tem que tomar o cuidado com o compre no boato e cai no fato, viu? A gente também teve uma notícia boa, pessoal, para Solana, tá? Solana, meus amigos, também teve um dia de alta, não subiu tanto aí, igual muitas das criptomoedas, né? Ela subiu aí quase 8%, teve criptomoedas hoje que passaram aí dos 10%, tá? E, pessoal, olhando o gráfico da Solana aqui, tá? Apesar da subida de hoje, eu não consigo ver um padrão muito consolidado, muito claro por enquanto. Então, uma coisa eu digo para vocês, né? O fato de a Solana ter chegado aqui nessa região dos 137 já é um sinal, mas ela precisa romper aqui o 137. Se ela romper, ela vai formar um fundo duplo e vai estar aí com alvo na região de aproximadamente 153 dólares. Tá? Por enquanto, a Solana ainda não rompeu, então fiquem de olho. Mas atenção, pessoal, porque a gente tem notícias aí importantes para a Solana nas últimas horas. Uma das notícias boas, pessoal, que a gente teve é de que os contratos futuros de Solana vão estrear amanhã na Bolsa de Valores de Chicago, tá? Mas atenção, pessoal, porque eles não vão ser contratos parecidos aí com o que a gente tem do Bitcoin lá nas bolsas de Nova York, tá? Esses primeiros ETFs de Solana,
eles vão ser ETFs aí com alavancagem de 2 vezes, tá? Então a Solana já é alavancada por si só, né? Ela já é volátil e esses contratos ainda vão ser mais voláteis, né? Eles vão ter 2 vezes de alavancagem, tá? Mas é uma notícia boa. A gente também teve uma outra notícia interessante para a Solana, pessoal, de que o primeiro celular da Solana, ele vai ser lançado, ele vai começar a ser lançado aí no verão de 2025, tá? Então, em breve, a empresa por trás da rede da Solana vai ter um smartphone, meus amigos, que eles vão comercializar, igual a gente tem o iPhone, o Galaxy da Samsung, e a Solana também vai ter aí o seu próprio smartphone, tá? E hoje, pessoal, a gente também teve notícia boa para a XRP, a Ripple, que bateu o alvo daquele ombro cabeção ombro invertido aí, que a gente havia comentado há alguns dias, tá? Ela tinha formado uma bandeirinha de baixa aí nos últimos dias, no gráfico de 1 hora, bateu o alvo aí nas últimas horas aí dos últimos dias, tá? E depois de bater esse alvo, pessoal, a gente agora teve a Ripple batendo ali na região de suporte e acabou buscando o alvo do ombro cabeção ombro invertido. E isso tudo aconteceu graças a algumas notícias boas que a gente teve para a Ripple hoje também, tá? Que a SEC tirou oficialmente a apelação contra a Ripple nos tribunais, e a gente também teve a notícia de que a Bitmonial, que tinha processado a SEC no ano passado, ela retirou o processo contra a SEC. A SEC tinha entrado na justiça, né, por causa dos futuros de XRP, do token Ripple, mas agora retiraram a acusação. E, meus amigos, o lançamento desses contratos futuros vai ocorrer amanhã, com a aprovação da CFTC, tá? Então, notícia muito boa para a Ripple. Ripple subiu bastante hoje. Parece que a gente teve uma onda de notícias boas aí para as altcoins nesse dia de hoje, tá? E, pessoal, das notícias em que a gente teve, das moedas que a gente teve mais notícias foram essas mesmo, tá? A da Cardano, meus amigos, subiu hoje, mas ela ainda não conseguiu descaracterizar aquele topo duplo com alvo nos 55 centavos de dólares e nem aquela cunha ascendente que ela parece ter rompido para baixo nos últimos dias. Então, para Cardano, o gráfico ainda continua sinalizando baixa, tá? BNB, pessoal, nos últimos dias ela parecia estar fazendo um ombro, cabeção, ombro invertido ali, mas não sei não, viu? Precisa de demonstrar força e acima ali dos 650 para ir buscar esse alvo, tá? Dogecoin, meus amigos, Dogecoin aí teve um dia de alta, mas não formou nenhum padrão aqui muito claro, não rompeu nada, nenhuma região de suporte ou resistência importante, tá? Tron, meus amigos, Tron hoje teve um dia aí de queda, tá? Ao contrário da maioria do mercado, a Tron é do contra, né? Mas a gente não tem um padrão gráfico novo para Tron por enquanto, tá? Token Tom, pessoal, teve um dia de alta aí, hoje o fundador do Telegram falou ali que, se eu não me engano, ele já tem mais de 1 bilhão de usuários, né? Deve ser um dos aplicativos aí com mais usuários no mundo, tá? E o Token Tom, em termos de gráfico, rompeu para cima aí um triângulo ascendente com alvo ali na região de aproximadamente 4 dólares e 16 centavos. Então pode buscar esse valor nos próximos dias ou horas, tá? Avax, meus amigos, a Avax subiu hoje, mas não formou nenhum padrão aí muito claro, tá? A gente segue aguardando. Eve subiu hoje também. A gente pode forçar a barra aqui e falar que ela rompeu para cima aqui um fundo duplo, um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Dá pra gente ver várias coisas aqui, mas fato é que se a gente considerar aqui um padrão de reversão tendo como referência essa região dos 177 dólares, a gente teria um alvo aí para Eve lá na região de aproximadamente 190 dólares, tá? Pendle, meus amigos, Pendle subindo aí hoje, alvo dela daquele ombro, cabeça, ombro invertido rompido para cima na região dos 2 dólares e 75 centavos, tá? Sui, que tem sofrido bastante nos últimos dias, subiu hoje, mas não conseguiu descaracterizar aquele triângulo descendente com alvo em 1 dólar e 50. Então, a situação da Sui segue tensa, ela segue aí com esse padrão indicando queda. NIR, pessoal, subiu hoje também, tá? Chegou a bater ali na região dos 2 dólares e 82 centavos, mas a NIR não conseguiu descaracterizar aquele topo duplo com alvo na região de 95 centavos. Então, a situação para a NIR ainda segue difícil, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? Chainlink teve aí um dia de alta e foi buscar o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente havia mostrado ontem. O alvo dele está lá na região dos 15,69, ela já bateu 15,19, tá? Eu consideraria isso aqui como atingido. Então, a situação para Chainlink é essa, tá? E no mais, pessoal, eu irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Amanhã vejo vocês na live lá no canal da Educação Real às 9 horas da manhã. Até mais, tchau, tchau.